Oi, pessoal! Quanto tempo, né? Hoje, então, eu venho passar alguns recados para nossa comunidade, tá? De como vai funcionar a escola nesse mês de maio, certo? Que ainda é um mês que a gente vai ter que respeitar ali as diretrizes do distanciamento social, certo? Em função da pandemia, né? Do coronavírus, que tá todo mundo sabendo, né? Porque é Facebook, televisão, rádio, tudo falando sobre isso, né? Algumas coisas, então, aconteceram de novidade para nós nesses últimos dias, que são, então, as atividades dos alunos à distância, né? Eles vão estudar em casa, com material enviado pelos profs, certo? Mas para tudo isso acontecer, a gente tem que fazer algumas observações, tá? Prestar atenção em alguns detalhes para a gente poder se entender no meio de uma situação que é nova e bem complicada para todo mundo, né? Então, a primeira coisa assim que eu quero destacar para vocês é o funcionamento da escola, certo? Nesse mês de maio, então, a escola vai funcionar 3 dias por semana, tá? 3 dias. Na segunda, na quarta e na quinta, certo? Para quem precisar qualquer serviço ali de secretaria, atestado de escolaridade, fazer transferência de escola, até mesmo alunos novos, né, que mandem pra gente para fazer matrícula. Então, o atendimento também é nesses 3 dias, porém sempre agendando horário, tá? Por telefone ou mandando uma mensagem ali na página oficial da escola no Facebook, tá? E os horários, então, reforçando, segunda, quarta e quinta, os horários são de manhã das 8 às 11, tá? E de tarde das 14 até as 17, certo? Então, qualquer coisa que vocês precisem de secretaria, vai ser agendado um horário para um dos turnos, né, que for melhor para a família ali, que precisar se dirigir à escola, dentro desses horários, certo? A questão das atividades. A escola criou um outro perfil, tá? Para fazer, então, a postagem dessas atividades. A gente tem a página oficial, né? Que é por onde vai todas as notícias da escola e outras notícias, né? Que sejam relevantes ali para o nosso contexto escolar. Essa página oficial é Escola Guerino Zunho, certo? O perfil das atividades é apenas Guerino Zunho, sem o escola na frente, tá? Se vocês entrarem no perfil Guerino Zunho e vocês forem lá procurar nas postagens do perfil, vocês vão ver que tem várias vezes ali, que se compartilhou várias vezes para ficar sempre bem presente ali no perfil, os grupos das turmas, tá? O que a gente orienta? Que os pais, então, que têm acesso à internet, né, que procurem o grupo ali da turma do seu filho e peça para participar no grupo. Porque ali a gente vai postar as atividades, tá? O que é bem importante destacar nesse momento, tá? As famílias que têm acesso à internet, a gente pede que usem esse recurso, tá? Porque é uma forma de evitar o deslocamento desnecessário até a escola, certo? Os profs, então, estão orientados tanto pela Secretaria Municipal de Educação quanto pela equipe gestora da escola, que se façam, então, atividades que sejam possíveis de ser usados os cadernos que eles têm em casa, os cadernos de aula, certo? Claro que o formato vai ser um pouco diferente, né? Não vai poder ser como uma aula presencial, assim, mas o formato diferente, porém possível de ser copiado e feito em caderno, certo? Então, reforçando, as famílias que têm acesso à internet, a gente pede, tá, que usem esse recurso para evitar o deslocamento, certo? As famílias que não têm acesso à internet, a escola vai oferecer a versão impressa das atividades, certo? Porém, né, vai ser postado num dia no Facebook ou numa outra ferramenta que a gente vem a descobrir que também funciona, né, para esse tipo de coisa,
E uns dias depois, a gente vai começar a fazer a entrega do material impresso para quem não tem internet, né, disponível, certo? Esse material impresso, a gente também tem que ter muita atenção, certo, pessoal? Porque o papel também é um agente, né, contaminante. O que eu quero dizer com isso, tá? O vírus, ele também pode ficar depositado no papel por algumas horas, certo? Então, a gente também vai ter que ter um cuidado no manuseio dessas atividades, tá? Logo que chegar em casa, assim, tentar deixar um tempinho parado, assim, para, digamos assim, descontaminar, tá? Não comecem a manusear direto, porque apesar que a gente vai ter todo o cuidado, usar luvas, enfim, que a folha tá lá guardadinha na caixa, vai direto para a impressora, enfim, é sempre bom ter prudência no momento que a gente tá vivendo agora, tá? Por isso, então, a gente pede que as pessoas que necessitarem da versão impressa das atividades aguardem, tá? O cronograma vai ser divulgado, certo? A gente vai tentar fazer com que chegue esse cronograma até as famílias que não têm internet disponível, tá? A gente pode afixar cartazes, enfim, alguma forma a gente vai encontrar, certo? Mas o que eu peço, mais uma vez, se tem acesso à internet, tentem fazer tudo das suas casas, tá? Saindo o mínimo possível, certo? Saindo só para o que é necessário e sempre saindo os adultos, tá? Para buscar as tarefas na escola, a gente pede mesmo, assim, que vocês mandem uma pessoa adulta, tá? A gente sabe que em tempos normais as crianças vão e voltam sozinhas da escola sem problema. A questão é que as crianças, elas esquecem de ter o mesmo cuidado que a gente tem. A gente ensina, explica, mas mesmo assim eles não conseguem estar o tempo todo atento à questão das mãos. Se eles verem um coleguinha na rua, eles vão parar para conversar, eles vão ficar pertinho um do outro, que é tudo que não pode acontecer nesse momento, certo? O que mais que a gente pede para vocês observarem, tá? Que quem precisar ir até a escola vai ver que é um momento diferente, tá? Que a gente vai ter uma distância maior de vocês, que é necessária nesse momento, certo? Então vocês vão chegar na escola, se tiver fila, procurar fazer a fila um distante do outro, tá? Evitar aglomeração no pátio, na frente da escola, certo? E quem precisar ir até a escola, seja para alguma coisa de secretaria ali, como eu já falei, ou em virtude das atividades, a pessoa tem que ir de máscara, tá? Porque a nossa escola, então, é uma instituição pública, né? Uma repartição pública. E assim como o comércio, né? Que também é aberto ao público, as pessoas precisam usar máscara, tá? O tempo todo. Então, na fila para pegar o material, no momento que conversar ou com o secretário ou com as profs, sempre de máscara, tá? E na entrada ali, depois que passou da fila ali, né? Vai ter álcool gel, vai passar o álcool gel e daí vai ouvir ali as orientações que os secretários vão passar, tá? Se precisar falar com a prof, o secretário vai providenciar isso. O que a gente pede é que quando vocês entrem na escola, vocês passem direto no guichê da secretaria ali, tá? Ele tá preparado com a distância ideal ali para as pessoas se comunicarem, tá? E é ali que vocês falam o que vocês estão precisando, certo? As atividades impressas, então, vai ter o cronograma, certo? Se a gente vê que alguma família ou outra não apareceu nenhuma vez para buscar tarefa, a gente vai estar telefonando para a pessoa, tá? Tentando entrar em contato, certo? Mas a ferramenta mais importante deste momento é o Facebook da escola, tá? Ali vai aparecer tudo que vai estar acontecendo e como é que a gente vai estar fazendo, certo? Os casos particulares, então, as profs ali, ou a direção, ou as coordenadoras vão entrar direto em contato com as famílias para tentar resolver, tá? Os alunos da EJA, como são todos adultos, então a vice Fernanda e a coordenadora Anarisa vão entrar em contato com vocês, né? E vão combinar ali como é que vai funcionar esse período para vocês,
certo? O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Deixa eu olhar aqui no meu papelzinho, tá? Sim, a questão dos sintomas, tá? O que a gente pede? Se a pessoa ali que está buscando material para as crianças, ela apresentar algum sintoma, tipo coriza, febre, tosse, algumas pessoas têm dor de garganta, às vezes até dá aquela diarreia, né? Dá uma dorzinha de barriga, enfim. Se essas pessoas estiverem com esses sintomas, que fazem parte ali dos sintomas do Covid, né? Fazem parte dos sintomas de quem está contaminado com coronavírus, a gente pede então que procure uma outra pessoa para ir buscar as tarefas para as crianças, tá? Nesse momento, então, a gente pede muita compreensão, tá? É tudo muito diferente para vocês, para nós, né? A gente está acostumado a ter escola cheia, né? A trabalhar frente a frente com as crianças, e isso nesse momento não vai poder ser feito pessoalmente. Então a gente vai ter que usar bastante as redes sociais para isso, certo? A gente pede que vocês compreendam essa situação de máscara, de fila, de marcar horário, porque é necessário, tá? Para evitar que o contágio se espalhe, certo? A preocupação é grande nesse sentido, até para a rede hospitalar poder atender todo mundo que precisar e ficar doente de Covid e das outras doenças que não deixam de existir, que não deixam de precisar atendimento, né? Agora vem o inverno, né? Aparecem outras doenças e às vezes essas doenças também precisam do mesmo atendimento que é usado ali para tratar quem está contaminado com corona, né? Então quem tem asma, quem tem pneumonia, é tudo muito parecido, tá? Precisa toda aquela questão dos aparelhos que precisam para a pessoa conseguir respirar e conseguir sobreviver e passar por essa situação, certo? Então, por isso que a gente está tomando todo esse cuidado, certo? A gente pede que vocês evitem de mandar as crianças, tá? Para escola, para mercado, porque geralmente eles não apresentam sintomas, tá? Mas eles podem carregar o vírus para a família, para a avó, para a mãe, para o pai. E daí fica bem complicada a situação, né? Porque no momento que a gente tem uma pessoa doente dentro de casa, é muito difícil a gente controlar e que os outros também não fiquem, certo? Então a gente pede que vocês prestem muita atenção nesses cuidados, certo? Meu vídeo ficou meio longo, mas é que é bastante coisa para falar e às vezes tem que falar mais de uma vez pra gente não esquecer, né? Pra gente poder gravar. E prof geralmente fala mais de uma vez para os alunos poderem entender o que ela está falando, tá? Então a gente tem essa mania de prof de falar muitas vezes a mesma coisa para ter certeza que as pessoas estão entendendo, certo? Então aguardem, ali sexta-feira a gente vai começar as postagens das atividades no Facebook, certo? E nesse mesmo dia a gente já divulga o cronograma, certo? Alguns pais me perguntaram a questão do WhatsApp, certo? A gente não pode usar o WhatsApp pessoal, tá? Nem eu o meu, nem as vices os delas, certo? A gente teria que ter um número especial para a escola. No momento, assim, a gente está bem preocupado em destinar recursos para essa questão da prevenção, né? Dos cuidados ali, certo? Mas assim que possível a gente vai providenciar isso, né? Vai tentar dar um jeitinho, arrumar um dinheirinho para conseguir ter um número de WhatsApp para a escola, que eu acho que vai facilitar bastante, certo? Mas por enquanto, Facebook e telefone vão funcionar, certo? Então espero que vocês estejam se cuidando, que ninguém tenha ficado doente, que tá todo mundo com saúde, certo? Lembrando sempre de lavar as mãos, usar o álcool gel, que é bem importante, né? Se tiver que sair pra rua, né, levar sempre um pouquinho de álcool gel junto, e nos lugares também tem, então quando entra já passa ali, para garantir que a mão fique limpinha. A máscara é muito importante, né? Porque se a gente usa, a gente protege o outro, se o outro usa, protege a gente, certo? Então, muito obrigada pela atenção, tá? Desculpe o vídeo amador, assim, mas foi de coração, assim, para ajudar vocês a entender esse momento, né? E pedir de novo paciência com as profs e com a escola, mas a gente está fazendo o possível para tudo funcionar da melhor forma dentro da situação que a gente está vivendo.
Um abraço então virtual para todo mundo, né? E espero que até breve.